Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E para aproveitarmos ao máximo, convidamos todos, neste primeiro momento, fecharmos os olhos suavemente e assim começarmos o nosso preparo para ouvirmos hoje, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema Filho do Coração. Todos os temas são muito importantes e este encontro nos ajuda porque nos lembra que é realmente um pouco por dia o nosso esforço, o nosso empenho para vencermos esta jornada, esta caminhada muito importante para nós. Que as luzes e que os amparadores do alto continuem envolvendo a todos mais uma vez, e que desta forma todos recebam a proteção, a segurança maior. Que assim seja. Bem, amados irmãos, hoje o tema é de família. Filho do coração. Quem de vós aqui que já não ouviu essa expressão? Ah, ele não é meu filho de sangue, mas ele é meu filho de coração. E é bem isso. Esse é o tema de hoje. O Mestre Jesus, já nas suas andanças, ele já colocava. Muitas vezes teve aquela parábola, inclusive, que ele comenta que os irmãos dele não eram irmãos dele, que eram seus filhos e outros eram parentes, aqueles que estavam mais próximos dele do que aqueles que eram de sangue. No capítulo que nós temos, no capítulo 14 do Evangelho, no item 8, é falado sobre o parentesco corporal e o espiritual. O corpo, como diz aqui, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque quando o filho é criado, o pai, a mãe dão apenas o invólucro, aquele carnal. Mas o espírito já existia, já foi criado. E aí ele vem como filho. Mas os filhos adotivos, o Deus Todo-Poderoso, por sua infinita bondade e sabedoria, deixa ter crianças órfãos, deixa ter crianças para serem adotadas, não terem pais, ou que pais abandonem seus filhos. Todos nós estamos aqui para aprender, e aprender pelo amor. O amor não se vincula apenas pela carne, muitas vezes até não, ou seja, é parentes que não se dão. Pai, filhos que não se dão. E às vezes amigos se dão mais do que pai e mãe, do que irmãos. Porque existem os laços espirituais. Porque existem afeições, existem ideias afins. Quizá a minha família, que foi de outra vida, nessa não foi. E aí eu tinha mais afeição por aquela, e nessa eu vim de uma família que eu estou tentando me ajustar, mas nada é por acaso. A gente está aqui para aprender uns com os outros. Muitas vezes, no seio de uma família, é colocado um filho que não se dá com os irmãos, não se dá com os pais, porque de repente foi alguém do passado, em vidas passadas, que foi antipático, que foi até inimigo, mas que veio para criar esse laço, esse amor. E a obrigação dos pais qual que é? É amar. É perdoar, é ensinar, é acolher. As crianças que são abandonadas, elas,
quando são adotados por pessoas que acabam criando aquele vínculo, aquele amor. E os pais adotivos, eles têm uma missão muito bonita. A missão de amparar, de ajudar aquele serzinho a se evoluir, de todos os aspectos, e com isso criar um amor muito, muito grande. Muitas vezes os filhos de coração são adotados porque não puderam ser filhos pelo sangue, pela carne, mas de alguma maneira o plano espiritual dá um jeito de que eles fossem filhos adotados. Num dos livros de Emmanuel, ele conta uma história de que um casal de idosos que nunca quiseram ter filhos e não puderam, enfim, começaram a ter ideias de adotar uma criança ou de adotar um filho porque se sentiam muito só e queriam passar esse amor para ele. E aí, mas isso tudo eles foram intuídos pelo plano espiritual. Os espíritos amigos começaram, vamos lá, vamos ter um filho. E eles já eram idosos, não tinha como, mas até que um dia bateu na porta deles, eles moravam no interior, bateu na porta deles uma senhora grávida, muito doente, pedindo ajuda, pedindo para trabalhar na fazendinha que eles tinham, porque o marido dela havia falecido de tuberculose e ela não tinha como se sustentar doente e ainda grávida. E eles acolheram aquela senhora, deram trabalho, deram uma acolhida, até que ela teve a criança, um menino, e acabou vindo a falecer no parto. E a criança foi criada pelo casal. E era para ser o filho daquele casal. Só que como eles não conseguiram ter, durante a vida, não conseguiram gerar aquele filho, eles tiveram de alguma maneira, o plano espiritual deu um jeito para que aquela criança fosse filho deles, aprendesse, amparasse. E quantos que a gente escuta isso? Eu fui em tal lugar, eu vi aquela criança, eu acabei me apaixonando, acabei ficando, eu senti que era meu filho. E é. Segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, acolher uma criança, acolher um órfão, é a maior prova de caridade e de amor. Porque a mãe, quando gera um filho no ventre, ela cria um vínculo psíquico também, além de um vínculo afetivo. Já quando ela cria uma criança que não é dela, seja criança, seja adolescente, ou seja uma pessoa que adota, ela não cria esse vínculo psíquico, mas ela cria um vínculo amoroso. E aí é mais difícil? Mas é tão compensador para ambos planos. E os filhos que são adotados devem amar muito esses pais que adotam, porque eles abriram mão de muita coisa para ajudar, para amparar, para cuidar. E muitas vezes esses filhos que foram abandonados agora, porque abandonaram em outras vidas. E muitas vezes aqueles pais que abandonaram em outras vidas vêm nessa vida para adotá-los. Quão linda é o amor de Deus que nos ampara em todos os momentos e dá todas essas oportunidades para todo mundo aparar essas rusgas, essas arestas, essas confusões, essas brigas. Todos nós temos oportunidade. Mas também existe aquela adoção também. Vocês já não ouviram falar uma sogra dizer, eu adotei esse meu genro, parece que é meu filho. Ou sogra que adotou a nora, ou vice-versa, mas às vezes tem um amor para aquele genro e nora que muitas vezes parece que tem mais amor que o próprio filho. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Acaso não existe. Existe sempre uma razão. Mas isso tudo é para dizer que filho de coração mostra que todos nós temos que amparar sempre quem nós pudermos amparar. E quem tem a vontade de adotar, que adote. Adote porque é lindo, porque é maravilhoso, porque cria um vínculo, cria um amor. E quiçá não é seu filho que era para ser nessa vida. Ou quiçá não foi um filho que deixou desamparado em outra. Sim, porque se a gente soubesse que aquela pessoa, aquela criança que está lá no orfanato,
Foi um filho que a gente largou em outra vida, a gente ia lá e botava, opa, vou fazer, mas aí é dever, não é caridade. Quando a gente faz de coração, sem esperar algo em troca, apenas por amor, apenas amar aquela criatura, seja de que forma for, é caridade, é amor. Ou aquela avó que adota os netos quando os pais não querem cuidar, ou aquela tia, aquele tio que ampara os sobrinhos porque os irmãos não puderam cuidar ou não quiseram, ou aquele parente, ou aquela vizinha que ampara aquelas crianças mais do que muitas vezes os pais. Isso é filho de coração. Não basta ser só aquela criança que tu vai lá e adota no orfanato, não. É alguém que você ampara, que você ajuda, que você adota, que você cria um vínculo de amor. É o filho do coração. É aquela mãe que adota o filho do casamento do marido, da segunda, terceira esposa, sei lá, que adota o enteado, a enteada. É o filho que adota o filho que é adotado por um primo, por alguém da família. Não importa. É filho do coração. E essa é a maior presença de Deus e a maior demonstração de amor e de caridade. E tenhamos na nossa ideia que os nossos vínculos, os nossos familiares que convivem com nós, muitas vezes sim, além do vínculo, além do laço carnal que temos aqui, do parentesco carnal, nós temos muitas vezes o parentesco espiritual, mas às vezes não temos. Então nós temos que entender e compreender que muitas vezes aquele parente que a gente não vai com a cara, que não gosta daquele parente, temos a compreensão que talvez aquele parente tenha sido alguém em outra vida que não foi legal com nós, ou nós não fomos legal com ele, mas se ele está na nossa família por algum motivo, e é um motivo de acerto, está ali. E tenhamos então mais paciência, mais amor, vamos perdoar mais, vamos relevar mais. Ou daqui a pouco você tem um parente que não tem paciência contigo, ou não gosta de ti, ou não gosta do teu filho. Calma. Às vezes essa pessoa tem alguma coisa que ainda não aprendeu, mas que vai aprender. E nós estamos aqui para isso, para aprender. Com fé, com amor em Deus, que Deus está sempre junto, sempre nos amparando. Os nossos mentores espirituais estão sempre do nosso lado, lá torcendo para que a gente faça sempre pelo melhor. Que utilize o bom senso do amor e do amparo. Está lá. Faça a gente só se conectar. Orar e vigiar. Orar e vigiar os pensamentos. Entender que nem sempre o outro que está do nosso lado, por mais parente que seja, nem sempre ele teve as mesmas oportunidades que nós, e outras vidas talvez a gente teve questões que não foram bem resolvidas, e a gente está aqui para isso. E se não conseguir resolver nessa, tudo bem, tem outras, mas vamos tentar resolver. Ou vamos pelo menos tentar tolerar e amar. Mas não odiar, não culpar e sempre perdoar. É difícil? É. Nunca ninguém disse que é fácil, mas não é impossível. E de pouquinho em pouquinho, de gestos pequenos que seja, a gente vai conseguindo conquistar uma evolução melhor espiritual e moral. Que nem no capítulo do Evangelho, capítulo 17, que fala sobre o homem de bem. Os pais têm a obrigação de criar os filhos que sejam homens de bem. O que é homens de bem? É praticar a caridade, seguir a moral, fazer o bem. Isso é ser um ser de bem. Evitar o mal, evitar fazer mal. E se fizer mal, se perdoar e tentar corrigir, seguir em frente. Não ficar só colocando, eu errei. Errou? Vamos lá, 7. Caiu? Levanta. Vamos lá, segue.
caminho está para isso. Nós estamos aqui para isso. Ninguém veio aqui para ensinar, todo mundo veio para aprender. E os filhos do coração vieram para nos ensinar e nós para ampará-los e ensiná-los. Qualquer um que tiver a oportunidade de adotar, seja adoção legal, civil, mas seja adoção de alguém de coração, adote e ame. E se não tiver como adotar, ame seus familiares. Ame os amigos, porque às vezes os amigos foram parentes em outras vidas. Tem amigos que às vezes a gente gosta mais do que parente. Porque não é, quem sabe, por alguém muito especial em outras vidas. E Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, coloca todo mundo, que todos nós viemos aqui no mesmo círculo. Não pense que vocês estão aleatoriamente. Vocês estão no círculo das pessoas que têm que estar. Todo mundo está ali, não é por acaso. Seja no trabalho, seja em casa. Todo mundo tem que estar ali para aprender e para resgatar e para amar. Então, amados irmãos, essa era a pequena explanação deste tema, filhos do coração. Filho do coração. Que sejamos nós, filhos de coração, e amparamos os nossos filhos de coração em toda a nossa caminhada e jornada terrena. Era isso que tínhamos para passar hoje. E agora eu vou fazer a oração para que depois então a todos possam passar para tomar o passe quem tiver interesse do passe. Vamos lá. Mentores espirituais, trabalhadores de luz desta casa espírita, que amparam, que protegem e ajudam. Agradecemos de coração. Iluminai a todos aqui presentes, espíritos encarnados e desencarnados, que possamos levar esta luz benéfica a nossos lares e a todos os lugares que daqui forem. Que possamos sair daqui melhores do que quando adentramos a este lar. Que possamos aprender, que possamos cada vez mais amar e praticar então, sim, os ensinamentos do Mestre Jesus. Obrigada, bondoso Deus, por tudo e que seja sempre feita a sua vontade, hoje e sempre. Que assim seja.